Este foi o capítulo final da guerra entre o céu e o inferno. No 11º dia do conflito, o arcanjo Inarius avançou sozinho contra todo o exército demoníaco. A intensa luz sagrada que emanava de seu corpo era tão poderosa que até os demônios abaixavam a cabeça diante de sua presença. Enquanto atravessava as fileiras inimigas, seus olhos encontraram o verdadeiro alvo daquela invasão, Lilith, a filha do ódio. Eu vim até o inferno para acabar com você. Poucos minutos antes, um pregador havia colocado os pés naquela terra amaldiçoada. Atrás dele, milhares de cavaleiros penitentes aguardavam em perfeita formação, prontos para a batalha. Enquanto entoava um cântico sagrado, ele observava o cenário devastado ao seu redor. Tudo era escuridão, ruínas e desespero. Lutar naquele lugar seria extremamente difícil. Foi então que um feixe de luz divina desceu dos céus. Toda a angústia dos cavaleiros desapareceu instantaneamente. Quem havia chegado era ninguém menos que o arcanjo Inarius. Do outro lado, inúmeras criaturas demoníacas permaneciam ocultas nas sombras. Com um simples movimento da mão, Inarius ergueu uma gigantesca barreira de luz, revelando todos os demônios escondidos. A provocação foi suficiente. A guerra finalmente começou. Enquanto os demônios avançavam como uma tempestade, determinados a exterminar qualquer um que ousasse invadir o inferno, o pregador permanecia completamente sereno. Ele terminou sua oração, virou-se lentamente para o inimigo e simplesmente ajoelhou-se, abrindo os braços como se aceitasse o próprio destino. No instante em que abaixou a cabeça, centenas de lanças sagradas despencaram dos céus. Os demônios foram atravessados, sem qualquer chance de reação. Atrás dele, os cavaleiros penitentes repetiam os golpes com precisão mecânica, transformando o campo de batalha em um verdadeiro massacre. Corpos demoníacos caíam um após o outro. Nenhuma criatura conseguia romper aquela formação. Enquanto isso, observando tudo do alto, Inarius percebeu uma figura familiar ao longe. Era Lilith. Sem hesitar, ele abandonou a linha de frente e entrou sozinho no coração do exército demoníaco. Sua simples presença espalhou terror. Nenhum demônio ousava enfrentá-lo. A pressão exercida pelo arcanjo era tão esmagadora que até os mais ferozes monstros congelavam de medo. Mas aqueles demônios não eram seu verdadeiro objetivo. Seu alvo era apenas a mulher que um dia havia amado, Lilith. Naquele dia, Inarius estava decidido a matar a própria esposa. Ele lançou sua lança sagrada com força devastadora. Porém, um gigantesco Balrog se colocou no caminho e recebeu o golpe para protegê-la. Logo em seguida, dezenas de demônios cercaram o arcanjo. O resultado foi um massacre. Com apenas um giro de sua arma, Inarius abriu espaço ao seu redor, eliminando todos que tentavam atacá-lo. Milhares de anos sem lutar haviam feito os demônios esquecerem quem ele realmente era. Agora, o antigo terror do inferno havia retornado. Nem mesmo os poderosos Balrogs, considerados a elite do exército demoníaco, conseguiam resistir. Em um único instante, um deles tombou morto diante do arcanjo. Os demônios apenas observavam impotentes. Para Lilith, porém, aquela perda não significava absolutamente nada. Sem demonstrar qualquer preocupação, ela simplesmente virou as costas e caminhou tranquilamente para o interior de seu palácio. Inarius a seguiu sem medo. Afinal, foi ele quem havia aprisionado Lilith séculos atrás. Em sua mente, ela jamais seria capaz de derrotá-lo. Enquanto Inarius avançava rumo ao palácio de Lilith, a batalha do lado de fora atingia seu momento mais crítico. Os cavaleiros penitentes lutavam com disciplina impecável, mas aquela era a própria terra do inferno. Por mais demônios que derrotassem, outros incontáveis surgiam das sombras. A formação, antes perfeita, acabou sendo rompida. Sem alternativa, os cavaleiros passaram a enfrentar os inimigos corpo a corpo. Mesmo cercados por criaturas dezenas de vezes maiores, nenhum deles recuou. Cada guerreiro carregava a mesma convicção em seu coração: lutar pela luz, lutar pela fé e morrer se fosse necessário. Guiados pelo pregador, eles reorganizaram rapidamente as fileiras. Ao seu comando, centenas de lanças avançaram ao mesmo tempo. Nem mesmo os gigantescos Balrogs conseguiram resistir à investida. Os monstros tombavam um após o outro, enquanto a força da fé impulsionava os guerreiros a continuar. Mas, naquele mesmo instante, longe do campo de batalha, Inarius finalmente entrou no palácio de Lilith. Enquanto caminhava pelos corredores sombrios, antigas lembranças voltaram à sua mente. Muito antes daquela guerra, ele e Lilith haviam se apaixonado. Cansados do conflito eterno entre céu e inferno, decidiram abandonar ambos os lados. Juntos, utilizando o poder da Pedra do Mundo, criaram um novo refúgio. Assim nasceu o Santuário. E foi nesse novo mundo que surgiram os primeiros Nephalem, filhos de anjos e demônios. Esses seres possuíam um poder tão extraordinário que eram capazes de ameaçar tanto o céu quanto o inferno. Ao perceber o perigo, Lilith decidiu eliminar todos aqueles que pudessem colocar seus filhos em risco. Anjos e demônios foram exterminados sem piedade. Quando Inarius
Inarius descobriu o que ela havia feito, ficou horrorizado. Além de destruir qualquer esperança de seu retorno ao céu, o poder dos Nephalem colocava em risco o equilíbrio de toda a criação. Foi então que ele tomou uma decisão cruel. Aprisionou Lilith no vazio eterno. Depois alterou o poder da pedra do mundo para enfraquecer lentamente os Nephalem, fazendo com que, ao longo das eras, eles perdessem seus poderes e se tornassem simples, mortais. Mas agora, Lilith havia retornado. Seu objetivo era despertar novamente o verdadeiro poder dos Nephalem. Os antigos amantes ficaram frente a frente. Não havia mais espaço para palavras. A batalha começou imediatamente. Inarius atacou com sua lendária lança sagrada, forjada com o poder de uma estrela da morte. Mas, em um único golpe, Lilith partiu a arma ao meio. Mesmo assim, ela ainda hesitava. Apesar de tudo, aquele homem havia sido o grande amor de sua vida. Inarius, porém, já não era o mesmo. Consumido pela obsessão de voltar ao paraíso, havia perdido toda a razão. Segurando o que restava da lança quebrada, ele avançou sem pensar duas vezes. A lâmina atravessou o corpo de Lilith, traída por aquele em quem um dia confiou. Ela não respondeu com ódio, apenas o encarou em silêncio. Então Inarius aguardou, esperou que os portões do céu se abrissem. Esperou ouvir a voz dos altos céus. Mas nada aconteceu. Desesperado, ele começou a gritar: "O que mais vocês querem de mim? Digam! Respondam! O que eu preciso fazer para voltar para casa?" O silêncio foi sua única resposta. Naquele instante, Lilith finalmente compreendeu. Inarius havia sacrificado tudo. E mesmo assim, fora abandonado pelo próprio céu. Ela então se aproximou lentamente, olhou nos olhos do antigo amante e pronunciou suas últimas palavras. Seu verdadeiro lugar é o inferno. No instante seguinte, Lilith arrancou brutalmente uma das asas do arcanjo. O grito de Inarius ecoou por todo o inferno. Quando um arcanjo cai, sua energia explode como uma estrela. Uma luz colossal iluminou toda a escuridão daquele mundo. Por alguns segundos, o inferno brilhou, como se fosse dia. Quando a luz finalmente desapareceu, todos entenderam o que havia acontecido. Inarius estava morto. A notícia se espalhou rapidamente pelo campo de batalha. Os cavaleiros penitentes, que até então dominavam a guerra, perderam completamente a esperança. Sua fé desmoronou. Sem a presença do arcanjo para guiá-los, suas armas perderam o significado. E diante da horda infinita de demônios que avançava sem parar, eles deixaram de resistir. Assim chegava ao fim a batalha que decidiria o destino do céu, do inferno e de toda a humanidade.